Amém? Ok. Quantos filhos pródigos tem na Bíblia? Vou fazer a pergunta de novo. Quantos filhos pródigos tem na Bíblia? A parábola do filho pródigo só tem uma. E quantos filhos pródigos tem na parábola do filho pródigo? O que é pródigo, pastor? É o filho perdido. É aquele que foi embora, aquele que não quer saber do pai, aquele que abandona o pai, que não ama o pai. É o filho perdido, o filho que abandona, que vai embora, que não quer saber, que vive a sua vida alheia à existência do pai. Então agora você já sabe o que é pródigo. Agora a pergunta vem de novo. Quantos filhos pródigos tem na parábola do filho pródigo? Você sabe que eu passei a minha vida inteira achando que era um. Talvez você não teve a coragem de responder, mas talvez você pensou igual a mim. E eu passei a minha vida inteira lendo a parábola do filho pródigo e pensando, tem um filho pródigo. Tem um dos filhos ali que abandona o pai, que pega a parte dele da herança e fala para o pai, não quero mais saber, eu vou curtir a minha vida, e ele vai gastar a vida dele nos prazeres, na prostituição, na embriaguez, e vai se arrebentar e tal, e você sempre ouviu a parábola do filho pródigo dizendo, ok, tem um filho pródigo, e o outro filho é o filho fiel, é o filho que fica do lado do pai, e que obedece o pai, que segue as ordens do pai e tudo isso. Eu também pensei assim minha vida inteira. Todas as vezes que eu ouvi pregações sobre o filho pródigo, eu fiquei pensando, tem um filho pródigo só. E na verdade eu fui desafiado pelo Timothy Keller, recentemente. Timothy Keller é um pastor lá dos Estados Unidos, da igreja Presbyterian Redeemer Presbyterian Church, igreja presbiteriana Redeemer, do Redentor, ou Redentiva, enfim, da Redeemer. E o Timothy Keller, ele escreveu um livro chamado Deus Pródigo. E nesse livro, o Timothy me desafiou a pensar diferente sobre essa parábola. Que na verdade essa parábola não está falando de um filho pródigo, mas essa parábola está falando de dois filhos pródigos. E que na verdade quem acaba sendo o pródigo da parábola é o próprio Deus, que é abandonado pelos dois filhos. E eu quero te levar a olhar para essa parábola de uma maneira diferente. E na verdade essa parábola começa a ser contada muito antes dela mesma. No começo do capítulo. Lucas, capítulo 15. Pega a tua Bíblia aí. E se você quiser um dia ler esse livro, eu recomendo que você leia. Aliás, o livro Deus Pródigo, do Timothy Keller, é a base da minha mensagem de hoje. Eu estou copiando o que ele falou lá, E se você quiser um dia se aprofundar mais, você pode ler o livro. E se você também quiser dar esse livro de presente, principalmente talvez para um desses pródigos filhos que tem por aí de Deus, é um bom presente para ser dado. No começo do capítulo 15, a gente vê uma descrição do porquê que Jesus conta essa parábola. Olha lá, começo do capítulo 15, versículo 1 diz assim: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Você lembra que os cobradores de impostos eram geralmente judeus que se associaram a Roma. Você lembra que naquela época quem dominava Israel era Roma. Roma estava debaixo do domínio de um outro país. É como se, eu acho que a gente nunca viveu isso aqui no Brasil, mas como eu sou paulista, separatista, assim, nacionalista, então eu creio que São Paulo é um país e a gente está sob o domínio do governo federal. Então a gente tem que pagar imposto para eles, Então é assim que a cabeça de doido é mais ou menos desse jeito. Mas enfim, Roma dominava Israel.
Israel estava sob domínio romano. Isso significa que o país, Israel, tinha que pagar altíssimos impostos para Roma. Se você acha que tu paga muito imposto, é porque tu não vivia Israel naquela época. Porque nós pagamos imposto para um governo, né? E aí depois esse governo distribui para os estados. Lá, eles pagavam 2 impostos. Um imposto para o governo local e outro imposto para Roma. E era muito alto. Só para você ter ideia, mais ou menos para você conseguir encaixar na tua cabeça. Um fazendeiro, alguém que tinha uma fazenda, uma rocinha lá de trigo, ele tinha que dar por volta de 70% da plantação dele para impostos. 70% do que o cara plantou era imposto, só 30% ficava com ele. E se um exército romano passasse e requeresse aquele trigo para comer, tinha que dar também. Então eles estavam acachapados de Roma, de impostos romanos. E o que está acontecendo aqui é que alguns judeus viram que se associar a Roma era um benefício. E por isso se tornaram cobradores de impostos. Agora você imagina alguém do teu povo, que cobra imposto para o inimigo, favorecendo o inimigo. Esse cara é bem visto na sociedade ou não? Não. Esse cara é odiado. As pessoas odiavam. Cobrador de imposto era odiado, era excluído socialmente. Ele, a família dele, os amigos dele, não tinha. Exclusão social total. Só que essas pessoas começaram a se aproximar de Jesus. Talvez gente corrupta. Talvez os cobradores de impostos, eles são descritos na história como semelhantes aos nossos amigos aí, presidentes, ex-presidentes que estão presos. Lula, Dirceu, Palocci, a galera toda. Né? Agora imagina se, de repente, num domingo de manhã, nós chegamos aqui para o culto, ou num domingo à noite, e o Luiz Inácio Lula da Silva senta num dos bancos para assistir o culto. O José Dirceu, vim aqui ouvir a palavra de Deus. Né? Se algum desses bandidos, né, Aécio Neves, chega aqui, eu quero ouvir o Senhor falar. Eu estou com o coração aberto para Deus falar comigo. Não é? Imagina se, de repente, o texto vai dizer, e outros pecadores. E a gente está aqui num culto e daqui a pouco a gente entra e fala, nossa, aquele cara parece o Marcola. Não é o Marcola. Aquele do PCC, ele está na nossa igreja. Não, olha, passou pelo portão ali, mano, aquele cara não é o maníaco do parque? É o maníaco do parque. Cara, ele foi solto, foi. Está vindo na igreja, tá. Essa classe de gente está vindo ouvir Jesus. Os corruptos, os pecadores, as prostitutas, os bandidos, a gente ruim. Essas pessoas estão se aproximando de Jesus, querendo ouvir a pregação dele. Mas tinha um outro grupo que estava sempre perto de Jesus, e o versículo 2 vai dizer para a gente quem é esse grupo. Os fariseus e mestres da lei. Os fariseus, gente, eram o que seria nos dias de hoje um neo-reformado ortodoxo, um calvinista protestante, aquele irmão terno gravata, bíblico, centrado, sola fide, sola graça, sola escritura. Palavra, Bíblia, estudo, tudo é a palavra, tudo era pela palavra. E havia nos fariseus, de fato, um amor pela palavra de Deus. Um desejo de que as pessoas obedecessem à Bíblia. Forte. E esses caras também estão ali. E estão juntos ali os pastores de Israel, os mestres da lei. Aqueles que todos os dias faziam o que eu estou fazendo aqui agora. Eles iam no templo ensinar a palavra de Deus. Abrir as escrituras e ensinar as escrituras para as pessoas.
e se aproximam de Jesus. Só que a percepção desses caras é a seguinte, o texto diz para a gente. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus. Os publicanos, os pecadores, os cobradores de impostos, o texto usa um verbo, eles queriam ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles queriam criticar Jesus. E eles criticavam Jesus dizendo o seguinte: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Crítica dura, dizendo que Jesus estava se mancomunando com gente da pior espécie. É como se você me visse, passasse ali na padaria central e me visse sentado na janela ali, eu sentado ali, conversando com um amigo nosso desses políticos corruptos aí que eu citei. E você ia falar assim: petista, virou vermelho, safado, esse pastor é safado, está lá conversando com esses vagabundos, deve estar pedindo dinheiro, deve estar interessado no lucro da corrupção deles, até senta para comer e aceita que o cara pague a conta ainda. Os mestres da lei, isso que eles estão fazendo. Eles viram Jesus sentado conversando, ensinando para esse povo a palavra de Deus, e eles criticaram e disseram: esse cara está junto com eles, é pecador junto com eles, e começaram a apontar o dedo para Jesus. Então Jesus lhe contou esta parábola, e se você tiver tempo depois você pode ler, você vai ver que na verdade Jesus não contou uma parábola, mas Jesus foi contando para os fariseus várias parábolas. Porque os fariseus se aproximaram de Jesus e fizeram uma acusação: você se senta com pecadores. E Jesus então começa a contar uma série de parábolas. Basicamente, as parábolas que Jesus conta têm uma coisa em comum. Todas as parábolas que Jesus conta aqui para baixo fala de alguma coisa perdida. A primeira parábola que Jesus conta é da ovelha perdida. Jesus fala de um fazendeiro que tinha 100 ovelhas, e uma das ovelhas se perdeu, e essa ovelha perdida sumiu, e aí o fazendeiro guardou as 99 ovelhas e foi procurar a ovelha perdida. Então tem uma ovelha perdida e tem um fazendeiro que está indo atrás dessa ovelha perdida. A segunda parábola que Jesus conta, no versículo 8 em diante, é a parábola da moeda perdida. E Jesus fala do caso de uma dona de casa, e quando a gente está falando de moeda naquele tempo, a gente sabe que uma moeda podia valer um mês de salário de um trabalhador. Então ele conta a história de uma mulher que estava em casa e ela perdeu uma moeda. E ela começa então a fazer uma faxina na casa e vira a casa de cima a baixo procurando uma moeda perdida. Ok? Até que ela acha essa moeda. E logo na sequência está o nosso texto. A partir do versículo 11, o filho perdido. Então tem uma ovelha perdida, uma moeda perdida e um filho perdido. Você tem um pastor que vai atrás da ovelha perdida, você tem uma mulher que vai atrás da moeda perdida, e você tem também um pai que, quando vê o filho perdido voltando, sai de casa correndo em direção ao seu filho para buscar o filho perdido. Ok. Tem mais um detalhe interessante aqui. Todos os textos terminam com festas. Se você olhar o primeiro texto da ovelha perdida, ele diz, no versículo 7, da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. E ele então está dizendo, a festa, a alegria, a celebração nos céus. Quando ele fala da moeda perdida, da mulher que perdeu a moeda, de novo no final ele diz, olha, é muito motivo de celebração entre os anjos.
quando um único pecador se arrepende. E eu não sei se você percebeu, mas em ambos os textos o motivo da celebração qual é? É o pecador que se arrepende. Quando nós abrimos o texto, e agora nós vamos lê-lo, do filho pródigo, é dentro desse contexto. Jesus está falando com os fariseus. E enquanto eu vou lendo o texto aqui do filho pródigo, eu quero que você identifique de qual parte os fariseus são. Os fariseus são o filho que vai embora ou são o filho que fica? E já vai pensando, os fariseus são a ovelha que foge ou eles são as 99 ovelhas justas que ficam? Pensa bem. Vamos ler. Lucas capítulo 15, versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os seus filhos. Agora, um detalhe importante aqui. Quem fez isso foi o filho mais jovem. O filho mais velho, pela tradição judaica, quando o pai morre, ele é o substituto do pai. E o pai, um pouquinho antes de morrer, já coloca ele como substituto do pai. Certo? Então, quando, por exemplo, eu morrer, Creuze, meu filho mais velho é o Noá. Se eu fosse judeu e vivesse naquela época, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que colocar o Noá um pouquinho antes, eu estou ficando velho, estou percebendo que já estou com o pé na cova, chegou aquela hora, eu ia chamar o Noá e falar: filho, a partir de agora, está aqui a minha conta de banco, meus cartões, meu cheque, está tudo na tua mão, você cuida da família. Ele é o responsável, ele é o pastor da família, ele é o filho mais velho. Mas esse é o filho mais novo. E o filho mais novo pede a parte dele da herança. Se tem 2 filhos, quanto é que é a herança de cada um? Pela lei judaica, o mais velho fica com 2/3 e o mais novo fica com 1/3. E o que o pai decide fazer é já dar a herança dos 2. O pai percebe que está no fim da vida e ele fala: tudo bem, eu vou repartir a parte de vocês 2, dos 2 filhos. E o pai fez o seguinte, pegou 1/3 da herança e deu para o filho mais novo. E pegou tudo o resto que sobrou e deu para o filho mais velho e falou para o filho mais velho: agora você é o pastor da casa, você é o líder da família. Eu não tenho mais propriedade nenhuma. Eu não tenho mais bem nenhum. Estou te dando tudo o que eu tenho. E agora o pai ficou dependente do filho mais velho. Ele deu a herança para os 2. O filho mais novo, diz assim o texto, versículo 12. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de modo desregrado. Na verdade, essa palavra traz uma conotação de promiscuidade. Sabe o que esse moleque fez? Pegou 1/3 da herança dele e se acabou na mulherada, na cachaça. Aquela música do Marcelo D2, cachaça e rapariga. Se acabou. Pegou a herança do pai, viajou e se afundou no pecado. Rave atrás de rave. Mulher atrás de mulher. Acabou, o dinheiro todo, foi tudo. Gastou tudo. E o texto diz assim: quando o dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra. E ele começou a passar necessidade. Conseguiu convencer um fazendeiro da região a dar um emprego para ele. E esse homem o mandou aos seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava nada. Se afundou no pecado e se arrebentou. Porque é assim sempre.
toda vez que você quiser pensar na tua vida assim, eu sei mais do que Deus, eu sei melhor do que Deus, eu sei o que é bom para mim, eu sei que o melhor para mim do que Deus sabe o que é melhor para mim, eu sei viver do jeito que eu quero, e eu vou ser feliz do meu jeito, sempre vai terminar assim, sempre. Não é questão de, será que? Não, é quando. Sempre vai dar errado. E deu errado na vida dele. Acabou com tudo. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Gente, para. Esse cara está fazendo o que a ovelha perdida fez. E o que a mulher da parábola que perdeu a moeda diz que é o resultado de um pecador que se arrepende. Ele, em primeiro lugar, ele percebe aquilo que muitos de nós não percebemos. Que todo pecado, em primeiro lugar, é uma ofensa contra Deus. Qualquer pecado que nós cometemos, seja uma famosa mentirinha no telefone, seja um assassinato, qualquer pecado que eu e você cometemos é uma ofensa direta a Deus. E esse cara diz: eu pequei. Ele não está dizendo assim: o pecado é terrível e acaba com a gente. Não, não é o pecado, fui eu. Ele não está dizendo assim: não, Satanás botou uma armadilha para me derrubar. Não, ele não está culpando Satanás, ele não está culpando o pecado, ele não está culpando Deus, ele está dizendo: eu pequei. Ele está fazendo uma afirmação pessoal. Eu cometi um ato contra Deus. E aí depois ele diz: eu cometi um ato contra o meu pai. Então ele pensa na cabeça dele: eu vou chegar na casa do meu pai e eu vou dizer em primeiro lugar: pai, eu sei que eu ofendi a Deus. E em segundo lugar ele vai dizer: pai, eu sei que eu ofendi o Senhor. Aí ele diz assim: vou retornar à casa do meu pai e vou dizer: eu pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um escravo, como um empregado. Ele não só está dizendo: eu errei contra Deus, eu errei contra você, mas ele está dizendo: eu não sou digno para fazer exigência nenhuma. Eu não estou numa condição de chegar para o meu pai e falar: me aceita de volta, me coloca como filho de novo. Não, ele está dizendo: eu vou chegar diante do meu pai e dizer: eu não tenho condição de fazer exigência nenhuma, porque eu sei o tamanho da burrada que eu fiz, e eu estou disposto a fazer o que for preciso, a me humilhar ao ponto mais baixo que tiver que ser, para restaurar a minha condição. Não tem exigência, não tem, mais isso, mais aqui, não. Eu fiz, foi contra Deus, foi contra o Senhor, e eu vou me humilhar, eu me ponho na condição mais baixa que for. Eu sou escravo. Aí o texto vai dizer para a gente: então, voltou para a casa do seu pai, mas quando ele estava longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu em direção ao filho, o abraçou e o beijou. Agora, gente, isso aqui, para nós hoje pode parecer uma besteira, mas um homem idoso, rico, importante na sociedade, jamais ia levantar a saia e sair correndo. O pai se humilha. O pai, ao invés de apontar o dedo: eu falei para você, eu disse que você ia se arrebentar, eu sou seu pai, você não me ouve. Não. Não. Impressionantemente fora de
todo o cabimento, fora de toda a lógica humana. Esse pai não tira a cinta e vai dando nas costas, sabe igual a mãe antigamente? Eu falei para você e pá. Lembra que a mãe batia separando Silas? Não, esse pai não faz isso. Esse pai corre em direção ao filho, ele se humilha, ele sai da sua condição, ele não espera nem o filho chegar. Ele vai correndo em direção ao filho, abraça o filho, beija o filho. E ele faz algumas coisas agora que começam a ficar complicadas. Olha só o que ele diz. Correu, abraçou, beijou. O filho disse: pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. E ele nem terminou de dizer: me trata como um escravo. Não deu tempo. O pai disse o seguinte: depressa, depressa, chamou os empregados. Tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem o melhor anel, o anel mais bonito de ouro, com diamante, safira, pega sandália nova, pega tudo aí dentro da casa, coisa boa. E deem para ele. Ô pai, tu tá pegando as minhas coisas? Esse cara aí saiu de casa, acabou com a herança dele na bagaceira, com a mulherada da vida, e agora o senhor está pegando a minha herança, o meu dinheiro, o meu anel, a roupa que vai ficar para mim, os 2/3 que me pertencem, o senhor vai dar para esse vagabundo? Esse é o outro filho. De quem que era o anel? Do filho que ficou. De quem que eram as roupas caras? Do filho que ficou. De quem que era essa sandália? Do filho que ficou. E o texto diz assim: matem o novilho guardado, na verdade o novilho cevado. Sabe o que é um novilho cevado? É um boi que você guarda no confinamento e você dá bastante cereal para ele ficar gordo, um boi mole, com a carne mole. É tipo bife Kobe. Picanha daquela... Ó. De quem era esse boi? Do filho que ficou. Tudo que o pai está dando é do filho que ficou, é a herança do filho que ficou. Vamos fazer um banquete, chama os vizinhos, vamos dar comida para todo mundo, é festa. Pois este meu filho que estava morto voltou à vida. Este que estava perdido foi achado. E então eles começaram a festejar. O que o pai fez? Pegou a parte da herança que ele tinha dado para o filho mais velho e começou a gastar essa herança, dando uma festa para o filho vagabundo sem vergonha, safado, cachorro sem vergonha. Festão. Enquanto isso, o filho mais velho estava onde? Trabalhando. Esse cara é trabalhador, esse cara é do cara que acorda às 5 da manhã e deita e volta para casa às 6 da tarde. Ele está fazendo o que é certo fazer. Está no trabalho. Está pegando a herança do pai, está aumentando a herança do pai. Está cuidando da fazenda. Ele volta do campo e na volta para casa ele ouve música e dança. E ele fala: ué, o que está acontecendo? Eu não dei festa nenhuma. Que festa é essa? E ele então perguntou para um dos servos: ô, vem cá, o que está acontecendo aí? E o servo respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O meu novilho? Aquele novilho que eu estava guardando para a festa de casamento da minha filha? É aquele novilho da minha aposentadoria? Da minha herança? O irmão mais velho ficou irado e não entrou na festa. O que acontece quando ele não entra na festa? O que o pai faz com o filho mais novo? Vai na direção do filho. O que o pai faz com o filho mais velho? Vai na direção do filho.
Na verdade, o filho mais velho devia entrar para honrar o pai, mas o pai se humilha saindo lá para falar com ele. O texto diz, ele saiu e foi conversar com o seu filho. E insistiu com o filho, mas ele respondeu. E olha a resposta que o filho deu para o pai. Todos estes anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. Você acha que essa afirmação é verdadeira? Tenho trabalhado como um escravo para o Senhor. É fato que ele tem trabalhado. Mas para quem que ele trabalhava? Para o Senhor ou para ele mesmo? Para ele mesmo, porque o pai deu a herança toda para ele. Então esse trabalho que ele se esforçava, ele estava recebendo a bênção disso. Mas ele não reconhece isso. E ele joga na cara do pai, eu estou trabalhando para o Senhor. Nunca me recusei a obedecer nenhuma das suas ordens. Filho obediente. Filho que segue as ordens do pai. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com meus amigos. Agora tem um troço interessante. O pai não deu mesmo um cabrito. O pai deu tudo. O começo do texto diz que o pai dividiu a herança toda para os dois filhos. O pai deu muito mais do que um cabrito. O pai deu tudo o que ele tinha. Mas esse filho só consegue ver a ingratidão do pai porque não deu para ele um cabrito. Mas quando esse filho, e olha só que interessante, esse seu filho, não é irmão dele? Não é irmão dele? Esse seu filho? Por que ele não disse quando meu irmão voltou? Porque quando foi o irmão embora, ele, cortou o irmão da existência. Quando esse seu filho voltou, ele diz assim: depois de desperdiçar o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho, na verdade, o meu novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, sempre você está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Não é só um cabrito. Tudo. É tudo seu. A minha presença você desfruta continuamente. Todos os dias você desfruta de mim. Cada dia, todo dia é uma festa. Todo dia é uma celebração. Todo dia nós nos encontramos. Todo dia nós estamos juntos. Todo dia eu me alegro em você como filho. Todo dia eu celebro a tua presença. Nós comemos juntos todos os dias. E tudo que eu tenho é seu, mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E a história termina. Ele se arrependeu? Tem algum momento dizendo que o filho mais velho ouviu a voz do pai e disse: não, pai, você está certo. Em algum momento ele se arrependeu? Em algum momento ele disse assim: não, eu errei, pai, você está certo? Não. A parábola termina com o filho mais velho indignado. Minha pergunta para você é: quem é o filho pródigo dessa história? E quantos filhos pródigos tem nela? Na verdade, Jesus conta essa história para os fariseus, porque os fariseus estavam ficando tristes, irados, criticando Jesus, porque Jesus estava pregando salvação para os pecadores. Mas os fariseus e os mestres da lei
que eram homens de Deus, que tinham a palavra de Deus, que ouviam a Deus, que participavam do serviço no templo, que cantavam a Deus e tinham um contato diário com Deus, estavam ficando indignados com isso, a ponto de não celebrar quando um pecador tinha interesse em ouvir a palavra de Deus. Interessante que a gente às vezes pensa assim, mas isso não acontece hoje em dia. Não? Eu me lembrei, enquanto eu estudava esse texto, que há 6 anos atrás, ou 8 anos atrás, agora já nem lembro mais, quando nós começamos o trabalho com moradores de rua aqui na igreja, 7 anos, março chegou. A gente começou o trabalho com morador de rua aqui na igreja, e a gente começou a receber todo domingo de manhã, no começo, 20, 30, 40 vinha. Gente fedida, suja, mas que entrava aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós tivemos quase metade da igreja que foi embora. Um monte de gente foi embora. Eu não vou ficar nessa igreja. Vou ficar sentando junto com essa gente fedida. Não vou ficar aqui correndo o risco de ser assaltado por esses bandidos. Não vou deixar meu filho nessa igreja de manhã aqui perto de gente desse naipe, desse calibre. Fariseus. Às vezes, quando nós vemos um irmão nosso confessando um pecado ou admitindo um pecado, a gente fica se achando melhor do que ele. Credo, mano. Você viu o que o fulano fez? Rapaz, aquilo ali, meu Deus do céu. Como é que o cara tem coragem ainda de confessar um negócio daquele? Ah, não, um negócio desse não é aceitável, não. Os fariseus. E o que Jesus ensina nessa parábola não é sobre o filho perdido que voltou. O que Jesus ensina nessa parábola é sobre o filho justo, que na verdade nunca amou o pai, porque o que a gente percebe nessa parábola é que os 2 filhos são iguais. O primeiro só queria saber do dinheiro do pai para curtir a vida dele. O segundo só queria saber do dinheiro do pai para fazer o que ele queria fazer com o dinheiro do pai. Nos 2 casos, nenhum dos 2 ama o pai. Nenhum dos 2 tem carinho pelo pai. Eles só estão preocupados naquilo que eles podem tirar do pai. No final da vida, o mais novo, pelo menos se arrependeu. E voltou para o pai, porque ele sabia que o pai o amava, ainda que ele não tivesse amado o pai. Mas o segundo filho nunca entendeu o amor do pai. Sabe o que acontece conosco? E aqui eu vou encerrar. O que acontece com a gente, com muita gente que está dentro da igreja, é que pessoas não estão na igreja por causa de Deus. Pessoas não estão na igreja porque têm realmente amor por Deus. Não são muitas vezes pecadores que chegam diante de Deus e dizem: eu pequei contra o céu e contra ti, eu te ofendi, eu fiz o que é errado, eu não estou aqui para pedir nada, eu posso ser até o faxineiro da mosquinha que pega o cocô do cavalo do bandido, não tem problema, eu não tenho exigência nenhuma, eu me humilho, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu estou disposto a me humilhar. Mas a maioria, na verdade, se aproxima de Deus. Oh Deus, eu estou aqui porque eu quero que o Senhor cure a minha doença. Pelo Senhor eu não tenho interesse nenhum não, mas me cura a minha doença. Não estou muito afim de obedecer tuas ordens não, de seguir tua vontade, mas o negócio é o seguinte. Dá um carro aí para mim. Me livra do acidente na estrada. Faz a minha empresa bombar. Sabe aquele cargo que eu quero lá na chefia? Toca no coração do meu chefe para ele me escolher. Sabe aquele tênis, videogame, passar no vestibular? Então, daí, mano. Mas e aí, você vai me obedecer? Não, que te obedecer nada, eu vou viver minha vida do jeito que eu quero. Você me dá minhas coisas que eu
vou curtir. Agora tem aqueles outros que falam assim, não, eu vou em todo culto. Eu estou na escola dominical, estou no grupo pequeno, eu sou professor de EBD, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sigo todas as ordens. Nunca tive um caso de disciplina comigo na igreja, nunca fui chamado a atenção, nunca precisei, obedeci tudo. Desde o dia em que eu me converti, sou dizimista, 10% todo mês, não falha um mês. Eu posso ficar devendo no SPC e no Serasa, mas para a igreja não. Eu sou fiel. Ok. Agora vamos pegar uma parte do que você tem, que Deus tem te abençoado, e vamos dar para os outros. Não. Minhas coisas você não mexe. Esse papo aí de ser missionário não é comigo, não. Esse negócio de abrir mão para gente vagabunda que não quer saber de Deus. Não. Isso eu não faço, não. Deus sabe da minha vida, ó. Certinho, mano. Crentão, velho. Só que você obedece a Deus por quê? O que o filho mais velho faz, ele obedece a Deus em tudo porque ele quer os bens de Deus. Eu te obedeço, mas eu quero o meu carro. Eu te obedeço, mas eu quero a minha casa. Eu te obedeço, mas eu quero o meu emprego. Eu te obedeço, mas eu quero a minha bênção. E se eu te obedecer e o Senhor tirar alguma coisa de mim, o Senhor vai ver comigo. Eu não aceito. Eu quero de volta o que é meu. Restitui. É a minha bênção. Não tira de mim, não. Esse se arrepende? Não. O outro se arrepende, pelo menos. E é por isso que há festa e banquete. A minha pergunta para você é: quem que você é nessa história? Eu espero que todos nós aqui sejamos nessa história só uma coisa. Nem um filho, nem outro. Porque os dois filhos são colocados como péssimos exemplos de filhos. Um é libertino. O outro é religioso. Um segue o seu próprio coração. O outro segue todas as regras, mas só porque ele tem interesses por trás dela. Mas eles dois, nenhum dos dois, demonstram amor nenhum pelo Pai. E o que Jesus está mostrando para a gente é que só tem um caminho nessa história, não é nem ser o primeiro, nem ser o segundo, mas ser aquele que se arrepende. Aquele que ama o Pai de verdade. Aquele que tem intimidade com o Pai, não pelas coisas que ele recebe do Pai, mas por quem o Pai é. Aquele que vê o desfrutar diário da presença do Pai como uma bênção, muito mais do que os bens que ele pode adquirir com isso. E eu fui muito desafiado quando eu li esse texto, porque às vezes eu me percebo sendo o filho que obedece, e que, porque obedece, espera ter algum lucro dessa obediência. Talvez você seja o filho perdido, talvez você seja o que foi embora, talvez você é o cara que chutou o balde. O clamor desse texto para você é: se arrependa. Mas talvez você seja o religioso que ficou, que obedece, que é interesseiro, que só quer tirar coisas do Pai pela sua obediência. E o mesmo chamado é para ele: se arrependa. Na verdade, o que a gente percebe aqui é que só tem um filho mais velho que faz a coisa certa. Quem é? Jesus. Que embora sendo Deus, sou Deus. Tudo que é do Pai é meu. A glória, o louvor, o nome, eu estou aqui no céu, ó, imortal, Espírito eterno, junto com Deus, unido com Deus. Eu tenho todos os meus direitos de desfrutar de toda a herança eterna de Deus. Eu sou Jesus, aqui eu sou Deus junto com Ele.
embora sendo Deus, não considerou que ser Deus era algo que ele deveria se apegar. Esvaziou-se da sua condição eterna e divina, entrou no corpo humano, serviu como gente humilde, lavando o pé de pecadores, e morreu na cruz, abrindo mão da própria vida pelos pecadores. E na verdade o que Jesus está preparando aqui, dizendo: olha, filhos mais velhos, todos vocês fracassaram porque vocês são egoístas e não têm condição de redimir os seus irmãos. O único filho mais velho que é um bom filho, e que não está preocupado no que ele pode arrancar do pai, mas ele está preocupado em dizer: pai, eu não quero morrer naquela cruz. Se for possível, passa de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade, não a minha. É esse filho que abdica de si mesmo para poder morrer pelos filhos mais novos. Pecadores que não merecem a glória do Pai e o amor do Pai, como nós. E essa parábola é uma parábola que Jesus está dizendo para os fariseus: se arrependam e creiam em mim, porque vocês são filhos mais velhos, muito ruins, mas eu sou o filho mais velho que dá a vida e que abre mão de tudo para salvar os pecadores. Como é que está a tua vida, querida? Como é que você se identifica nessa parábola aí? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, tenha uma reflexão pessoal, um tempo seu, particular de oração. Se você tem pecados e você é o filho libertino, confessa os teus pecados, pede perdão. Se você está longe de Deus, se você se afastou e está seguindo o seu próprio coração, admite isso hoje. Pensa como aquele jovem pensou: eu vou voltar para a casa do pai, porque eu sei que lá o meu pai vai cuidar de mim. Então se arrepende, confessa os teus pecados. Mas se você já se converteu, você já é batizado, você já é membro da igreja, e você obedece, sua vida não é tão cheia de pecado, você não tem tantos problemas no seu casamento, se você consegue viver o evangelho plenamente, mas você tem uma grande dificuldade de abrir mão das coisas que Deus te deu para abençoar pecadores, confessa e pede perdão. Se aproxima do Pai hoje e diz: Pai, eu sou esse religioso. Eu sigo a Bíblia, mas é mais com medo de perder as coisas que eu ganhei do que com vontade de dividir, de compartilhar e de salvar o pecador. Eu vou na igreja, eu obedeço, eu oro, eu leio a Bíblia, mas é mais para ganhar coisas para mim do que para usar as coisas que eu ganhei para dividir com aqueles pecadores que não merecem. Oh Deus, eu quero te pedir no nome do Senhor Jesus Cristo, que nessa manhã o Senhor haja nos nossos corações e que o Senhor nos aproxime de Ti, quebrantados, humilhados, confessando que somos pecadores, que nada temos, que nada podemos, que nada do que recebemos é nosso, é tudo seu. É tudo seu, Senhor. A vida, os filhos, esposa, bens, casa, carro, salário, emprego, é tudo seu. Tudo nós recebemos de Ti.
E a tua palavra nos diz que o Senhor nos deu todas as coisas para que nós usemos essas coisas para a glória do teu nome. E não há nada que glorifique mais o teu nome, que seja motivo de celebração nos céus, nos anjos, do que quando um pecador se arrepende do seu mau caminho. Que nós possamos gastar tudo o que nós recebemos de Ti, para que pecadores se arrependam dos seus maus caminhos. Para que pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Ó Deus, eu peço que o Senhor toque no coração dos filhos que estão se afastando de Ti, se prostituindo em todo o desejo do seu coração, e que hoje eles desejem voltar para a casa do Pai. Mas eu também peço, Senhor, para que o Senhor toque no coração daqueles que são obedientes, daqueles que são fiéis, mas que tudo o que eles ganham, eles usam só para si, e eles não se preocupam em salvar os perdidos. Ó Deus, no nome de Jesus, quebra corações nessa manhã. Age com teu Espírito Santo, Senhor. Transforma vidas aqui. Que hoje, Senhor, tanto o libertino quanto o fariseu possam correr arrependidos para o braço do Pai e amar o Pai mais do que as coisas que o Pai pode dar. Amar mais o Pai e aquilo que agrada o Pai do que amar os nossos corações e aquilo que nos agrada. Que nós possamos correr aos teus pés, Senhor, é o meu pedido, é a minha oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém?